Oi, vamos falar sobre crença? Vocês sabem, né? Sou especialista em crença e adoro trabalhar o desbloqueio de crença nas pessoas. E eu quero ajudar você a começar identificando se você tem uma crença ou não. Como que a gente faz para entender se a gente tem ou não crença? Primeiro, tenho que esclarecer que tudo na vida é crença. Isso que eu estou falando para vocês é uma crença. Ou seja, é tudo aquilo que a gente acredita. Só que se você pensar em você quando você nasceu, você chegou aqui no planeta um quadro branco, sem nada. Você não tinha crença nenhuma, nem quem você não tinha uma crença se você podia ou não voar, tanto que criança se joga dos lugares, não é mesmo? Então você não tinha crença. Você não sabia se você era bom em matemática, se você era bom em português, não existia nada disso. Você chega limpo de crença. E aí, conforme o tempo vai passando, as crenças da sua família vão sendo colocadas em você. Por causa dos medos que os nossos pais têm, eles passam para a gente. Então, por exemplo, se os meus pais tinham medo de ficar sem dinheiro, automaticamente eu cresci vendo que era normal se preocupar com dinheiro. Se os meus pais acreditavam que para ganhar dinheiro eles precisavam ralar muito, dar um duro danado, adivinha o que aconteceu? Eu também passei a acreditar que ganhar dinheiro tinha que ser com coisas muito difíceis. E assim foi a minha vida. Se você vem de uma família onde os relacionamentos são sempre conturbados, cheios de briga, você vem acreditando também que para ter um relacionamento, o normal é brigar. Não é comum você ter um relacionamento flat, gostosinho, sem problemas. E isso tudo na nossa vida. Aí vem a nossa convivência com a parte das escolas. As escolas também nos ajudam a colocar crenças. Por quê? Porque é no que elas acreditam, que os bons alunos tiram boas notas. E isso é uma falha muito grande que nós temos no nosso ensino. Porque quem estudou um pouquinho sobre mindset da Carol Dweck entende que os alunos que se deram melhor, que conseguiram resultados melhores, foram aqueles que tinham um mindset de crescimento, ou seja, eles enxergavam o esforço como uma coisa muito importante e não a nota. E nós crescemos, eu pelo menos cresci, numa sociedade que valorizava a nota, que valoriza o resultado da pessoa em termos financeiros. Então, se a pessoa ganha bem, ela é feliz, ela é um sucesso. E nem sempre isso é verdade. E aí vamos criando várias e várias crenças sobre dinheiro também. Então, o que eu quero falar para vocês é que, se tudo é crença, então temos crenças boas e crenças ruins. As crenças boas são aquelas que nos fortalecem. Eu, por exemplo, eu acredito que eu sou uma boa comunicadora. Essa é uma crença fortalecedora, porque isso me dá coragem de vir, fazer um vídeo, ensinar pessoas, comunicar, vender. Todas essas coisas são coisas que a minha crença me ajuda. Só que se, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem a crença de que, nossa, eu tenho uma dificuldade absurda de falar com pessoas. Você concorda que se eu sei que tem uma pessoa do outro lado, eu não vou falar? Se eu sei que eu preciso fazer uma apresentação, eu não vou falar? Se eu tenho que passar por uma entrevista de emprego falando com outras pessoas, eu não vou passar? E assim por diante? É exatamente isso que acontece com a gente. A gente está preso nas nossas crenças, que dizem se nós podemos ou não fazer alguma coisa. Voltar para a nossa essência e descobrir quem nós somos de verdade é voltar para aquela tela em branco que você foi no começo da sua vida. E que, por conta das crenças de toda a sociedade, você foi se tornando essa coxa de retalho. Agora, o trabalho que a gente está desenvolvendo é para você descobrir se aquilo que você acredita está te fazendo bem ou mal. E se você escolhe, escolher as nossas crenças é a parte mais importante de todas. Eu vou contar para vocês a história de uma pessoa que eu atendi numa sessão de desbloqueio de crença. Essa pessoa chegou até mim e ela estava falando que ela queria fazer umas coisas e ela não estava conseguindo passar daquele andar. Ela ia, quando ela chegava perto, ela falava: "Ah, eu acho que eu ainda não estou pronta. Nossa, eu acho que eu tenho que estudar mais. Nossa, eu tenho que fazer mais um curso". E ela foi fazendo várias coisas. Aí, ok. No meu atendimento, eu vou primeiro entender como é que foi criado todo esse sistema de crenças dela, entender como é o funcionamento dela para a gente poder trabalhar o desbloqueio. E aí fui extraindo dela a crença.
Quando eu tô falando com a pessoa, você pensa que eu tô ouvindo o que ela tá falando aqui. E aqui não é a crença real, é no emocional. Então a gente vai mergulhando pouco a pouco, indo um pouco mais fundo na emoção. Então aqui vai a primeira dica que eu dou para vocês. Quer descobrir uma crença de verdade? Mergulhe a fundo na sua emoção. Aonde você sentir a emoção, e a emoção a gente sente no nosso corpo em algum lugar. Eu, por exemplo, quando eu sinto raiva, eu travo o meu maxilar, aí eu travo assim. Então, obviamente, eu tô sentindo raiva. Quando eu tô sem conseguir digerir alguma situação, ou que eu tô muito, muito triste, minha garganta fecha totalmente. Então, eu descobri aonde no meu corpo alguns sentimentos se traduzem. O que você precisa agora é mergulhar dentro de você e ver aonde você sente alguma coisa. Então, quando a gente está falando desse caso que eu atendi, por exemplo, essa moça não estava dando o próximo passo porque ela sentia que alguém ia tirar sarro dela, que alguém ia falar que ela era ridícula. Ela ia ser ridicularizada se ela desse aquele passo. E qual passo era esse? Ah, sei lá, não vou expor porque não tem nada a ver. Mas era um passo do tipo assim: eu vou dar aula. Nossa, quem você pensa que é para dar aula? Nossa, que ridícula, você não se enxerga, você não vê que você ainda não está pronta? Por isso que ela passava o tempo todo tentando se aprontar, tentando melhorar, tentando se aprimorar, porque ela nunca achava que ela estava pronta. Por quê? Porque essa crença foi implementada lá na infância dela. Aí a gente chegou nessa crença. E como que a gente chegou? Ela começou a sentir dores físicas. Você começa a sentir aquilo sufocando o seu peito, sabe? Martelando na sua cabeça. É uma coisa física. E aí a gente vai, com todo respeito, com todo carinho, desfazer essa crença. A gente vai esfacelando essa crença, passando ela por várias peneiras, vários filtros. E conforme você vai passando, a própria pessoa vai sentindo o quanto aquela crença não tem nenhum sentido. Ela vai fazendo com que aquela crença comece a se desfazer na frente dela até virar pó. Quando isso acontece, aí a gente precisa dar o terceiro passo da história. Então, vocês entenderam. Primeiro passo, identificar a crença. Como que você identifica? Mergulhando no seu sentimento. Segundo passo, você vai lá e desmantela aquela crença. Passa ela por várias peneiras para provar para você, para o seu subconsciente, que aquilo ali não tem nenhuma lógica e nenhuma emoção mais envolvida. E aí a gente chegou no terceiro passo. Nesse passo, você vai pegar essa sua crença e escolher uma que você quer colocar no seu lugar. E a gente vai bater nessa crença para ela entrar. Aí eu falo para as pessoas: não adianta você querer, depois de descobrir uma crença, desinstalar ela, pulverizar ela, sair todo pirilampo numa sessão e dizer assim: ah, agora eu não preciso fazer mais nada. Não, você agora vai implantar essa crença através da repetição. Então você escreve uma frase de poder e você vai colocar ela em vários lugares, porque você vai sempre olhando para ela até internalizar. A hora que ela internalizar, ela vira mais ou menos o lance de você escovando o dente. Você nem pensa mais. Eu duvido que eu falar para você como que você escova o dente, você nem consegue me dizer como é que você escova, porque ele é tão natural, ele é parte de você, é como se fosse uma parte do seu corpo. É isso que acontece quando a crença é implantada de verdade. Ela passa a ser tão parte da gente que a gente fala: mas eu nem penso como é que isso acontece. É assim que funciona. Eu espero que tenha feito sentido e que te ajude agora a desmantelar essas crenças que estão te paralisando. Se ainda assim você achar que você precisa de ajuda, você quiser um acompanhamento meu, eu faço atendimento individualizado online de desbloqueio de crença. A gente vai sentar, conversar durante 1h30, até 2 horas mais ou menos, para a gente realmente mergulhar aí dentro, fundo. Eu vou junto com você, mãozinha dada, e nós vamos limpar toda essa crença e implementar uma empoderadora. Eu tenho tanta confiança nesse meu trabalho que é o que eu falo para todo mundo. Tem um valor que você vai me pagar para isso, mas se você não conseguir sair desbloqueado, eu te devolvo. Porque o objetivo central é ver as suas pernas livres, você correndo e conquistando o mundo que você merece. Então, se fizer sentido isso para você, tá aqui em algum lugar, né, para vocês clicarem e chamarem para a gente agendar uma sessão. E se esse vídeo fez sentido para você, você gostou do meu conteúdo,
Curte, porque isso é muito bom para eu saber. Comenta se você tiver alguma dúvida ou quiser saber outros assuntos, porque eu posso fazer um vídeo específico tirando sua dúvida. E se você não é inscrito, fica o meu convite para se inscrever aqui no meu canal, que sempre tem conteúdos desse tipo, para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento juntos. Gratidão!